E aí, chefinhos, a Páscoa chegou e claro que eu ia trazer uma receita maravilhosa para vocês. Hoje a receita que eu vou fazer é com o bacalhau. Eu amo bacalhau e essa é uma receita bem legal para almoços grandes de Páscoa porque ela rende muito e fica chique, muito saborosa, com ingredientes aí que vocês com certeza já têm em casa. Não é uma receita difícil de fazer, que você tem que ficar horas ali preparando. É bem rapidinha, até quem nunca fez, nem nunca usou bacalhau vai saber fazer. Eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso na Páscoa. Esse é um arroz que fica cremoso, junto com o crocante da batata palha que a gente vai usar para finalizar o tempero, então nem se fala. Assim, é a minha melhor receita de arroz de bacalhau e vou passar para vocês hoje. Então já se inscreve, porque aqui tem muita receita e muita dica legal para vocês de técnicas que eu trouxe aí de muitos anos cozinhando e estudando sobre gastronomia para vocês poderem usar em casa e arrasar. Vou colocar aqui um cubinho de alho que eu já tinha congelado. Isso aqui dá aproximadamente 4 dentes de alho picados. Coloco aqui, pode ser com a panela ainda fria mesmo. E ele vai descongelar aqui rapidinho. Ó, pessoal, então aqui eu vim tostar os legumes antes da gente continuar a receita. Eu comecei com um pouco de azeite, o alho, depois cebola, deixei ela dar uma douradinha. Vim com alho poró, também deixei dar uma douradinha e por fim o pimentão. Isso, gente, é muito importante para essa receita, para ela ter bastante sabor. Esse tempo do legume vir aqui, começar a dourar, ele não ficar soltando água, muito branco, empapado, porque assim você não vai ter uma receita que tenha tanto sabor. Esse tempo dele ficar assim bem douradinho faz toda a diferença. Agora a gente pode colocar o arroz. Eu decidi usar o arroz de risoto, que é o arroz arbóreo, que ele ainda vai deixar a sua receita mais cremosinha, ainda mais saborosa. Mas vocês podem usar sim o arroz agulhinha aqui normalmente. O que vai mudar? O arroz arbóreo a gente vai colocar nesse momento e vai ficar mexendo ele até dar o ponto. No caso do arroz agulhinha, vocês podem colocar o arroz nesse momento também. Pode vir com vinho, que a gente vai entrar com vinho depois. Só que aí a diferença é que você não vai ficar mexendo. Você vai colocar o caldo, tampar, deixar cozinhar até secar o caldo e depois continuar com a receita. Isso eu vou explicar as diferenças, que é basicamente isso. A gente não mexe muito esse arroz, porque senão ele vai quebrar, não vai ficar tão saboroso. Não é igual o arroz arbóreo, que pode mexer, inclusive é ideal que você mexa, para dar mais cremosidade. Então aqui eu coloquei 1,5 xícaras de arroz, essa receita é para 4 pessoas, mas ela rende porque tem muitos legumes, tem ainda o bacalhau. Geralmente o risoto eu faço a medida de risoto e arroz, a medida de 1/2 xícara por pessoa, mas é o que eu falei, como ela rende bastante não precisa colocar nessa medida. Vou colocar 1,5 e agora eu entro com o vinho, 1/2 xícara de vinho branco seco. Agora eu deixo esse vinho evaporar completamente. Vamos lá, se eu for fazer com arroz agulhinha, coloco o arroz, coloco o vinho, deixa evaporar sem ficar mexendo. Aí você vai colocar o bacalhau, assim como a gente vai colocar agora, e 3 xícaras de caldo de legumes ou de água. Eu não tempero com sal, porque o bacalhau geralmente já tem um pouco de sal, então eu gosto de acrescentar, se eu for acrescentar só no final, uma pitadinha. Aí vocês vão deixar o arroz cozinhar normalmente, como a gente sempre faz, até secar a água, tampa e espera 5 minutos. Isso, gente, eu também expliquei lá na minha aula do arroz soltinho. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima para vocês, entra, vê a receita completa. É a mesma coisa, tá? O passo a passo. Só que, nesse caso aqui, a gente ainda acrescentou alguns legumes, em vez de fazer só, né, o arroz branco comum, mas o passo a passo é exatamente o mesmo. Aí depois que secou, deixou esses 5 minutos, ele tá cozido perfeito, aí a gente vai finalizar e eu vou explicar na finalização o que a gente vai acrescentar ainda, mas é só isso. A diferença aqui pro risoto é que a gente pode mexer bem, porque isso vai deixar ele mais cremoso. Agora eu vou começar a acrescentar o caldo. Pro risoto, gente, eu não coloco uma medida de caldo.
Para essa receita aqui, vocês vão colocar aproximadamente 1 litro, tá? A gente coloca mais água porque como ele tem muito amido, vai secar muito rápido e ele precisa de mais água para cozinhar esse arroz aqui. É um pouco diferente do arroz agulhinha. Mas à medida eu vou colocando aos poucos, vou colocando, mexendo, secou, coloco mais um pouquinho e experimentando. Por quê? Que a gente coloca vai aos poucos, não coloca de uma vez. Porque se você coloca muito caldo de uma vez, pode acabar passando do ponto antes de secar o caldo. Então assim fica muito mais fácil de não passar. Nesse caldo aqui, na verdade, eu fiz ele bem simples. Eu só coloquei o talo do alho poró, que eu não utilizei aqui na receita, eu coloquei na água e deixei fervendo um pouquinho. Se você tiver aí cebola, cenoura para fazer um caldo mais saboroso, também dá para usar. Agora eu coloco 350 gramas de bacalhau desfiado e dessalgado. Dá para vocês comprarem ele já pronto assim, ou comprar ele desfiadinho em lascas e dessalgar depois. Vai do que vocês acharem mais fácil. Mas essa receita, como eu falei, rende bastante, então vocês, se tiver para comprar ele já desfiado assim, é legal. Também tem o fato de que a gente vai colocar creme de leite. Ó, agora eu vou colocar 1 xícara de ervilha congelada. Pode colocar ela congelada mesmo. Ó, 2 colheres de sopa cheias ou a medida aproximada, dependendo do tanto que você gosta, de azeitonas. Aqui eu já piquei ela um pouco, tá, gente? Piquei com a faca mesmo, em cubinhos. 1 xícara de tomate cereja picado. Ó, pessoal, o tomate cereja é a última coisa que eu vou acrescentar aqui. Quando o arroz já tá quase cozido, tá? Vocês conseguem sentir que ainda tá um pouquinho duro, mas tá quase. Aí eu coloco o tomate cereja, porque eu não quero que ele cozinhe muito, porque assim ele traz mais frescor pra receita, fica bem saboroso. E também, se vocês fossem fazer com o arroz agulhinha, é agora que vocês iriam adicionar, com ele já cozido. Colocar as ervilhas, vocês podem até colocar antes, tá? Quando vocês forem colocar o bacalhau, pode colocar a ervilha de uma vez e a azeitona, mas o tomate cereja é só no final. E agora eu vou colocar o creme de leite. Aqui tem 200 gramas ou uma caixinha de creme de leite. E sim, gente, nessa receita vai creme de leite. Bacalhau combina muito com cremosidade, com creme de leite. Tem aquela receita de bacalhau com natas que é maravilhosa. Então a gente pode colocar aqui sim, não tem problema nenhum, porque eu tô fazendo um arroz cremoso também. No caso do risoto, já vou falar aqui, eu sou a favor de colocar creme de leite no risoto. Mas calma. Por quê? Você precisa do creme de leite para cremosidade? Não. Mas o creme de leite, gente, é a mesma lógica da manteiga. Ele acrescenta mais sabor, principalmente se você for colocar um creme de leite fresco, ou esse aqui que eu tô usando, que já tem 20% de gordura, então uma quantidade maior, para deixar ainda mais saboroso. Então, além da cremosidade, traz sabor. E esse sabor do creme de leite é muito bom e combina muito, mas depende da receita. Se tem receitas que a gente não quer que fique tão gorduroso, por exemplo, às vezes eu vou fazer uma receita de risoto de carne com cogumelos, combina mais você colocar só um queijo e a manteiga mesmo para finalizar. Agora, uma receita de risoto de tomate com camarões, combina muito creme de leite. Uma receita de queijo, risoto de queijo, combina colocar um creme de leite. Por quê? Sabor. Então é isso, a gente não precisa de regra na gastronomia. Não precisa. A gente tá aqui no Brasil, a gente não tá na Itália. Aqui a gente pode sim, dependendo da receita, colocar um creme de leite que vai trazer um toque a mais, vai ficar muito gostoso. Agora, para fechar, uma dica muito legal para vocês. Eu sei que muita gente já passou por um problema de fazer o risoto e mesmo que ele fique no ponto certo, parece que ele seca e fica aquela coisa muito grossa, não fica legal. O risoto, o risoto, ou no caso desse arroz, ele tem que ter uma leveza, não pode ficar aquela coisa igual uma purê de batata. O que que faz a gente conseguir chegar no ponto certo e não ter esse problema? Aqui ele tá finalizado, tá pronto, tá no ponto, a gente vai só levar para gratinar. Então eu paro de cozinhar ele, o creme de leite também eu coloquei só no final, então não deixa ele fervendo muito. Esse que eu usei até aguenta fervura, mas dependendo da marca que você usar e da porcentagem de gordura, não é bom ficar fervendo muito porque ele pode talhar.
Então a gente coloca só no final, sem ferver, e aí eu vou ver o ponto. Vou mostrar para vocês de perto. Se ele já tiver secado muito o líquido, aí a gente vai acrescentar um pouquinho mais de caldo, que é o que eu vou fazer aqui, porque eu quero ele leve, solto, ele tem que estar com aquele caldo, porque senão não vai ficar tão gostoso na receita. Ó, agora eu vou passar para algum refratário que possa ir ao forno pra gente gratinar. Agora a gente vai levar para o forno a 250 graus por 5 minutinhos. Gente, eu liguei o grill, então é importante ser bem rápido, porque eu não quero que ele fique ali muito tempo cozinhando, é só para gratinar. E lembrando que eu coloquei no forno e tirei da panela, na verdade, com um ponto antes. Ele não está completamente macio ainda, o grão ainda está levemente ali um pouquinho mais duro, al dente. Então, por quê? Quando a gente for nesse processo ali de colocar na panela, ainda tem um calor residual, a gente vai levar para o forno, ele vai terminar de cozinhar. Se a gente já coloca com ele muito mole, muito macio, ele vai passar do ponto. Agora a gente vai finalizar com uma batatinha palha. Se você fizer caseira, melhor ainda. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer aqui a minha receita de batatinha palha, que é perfeita. Aqui eu não vou usar porque já é muita correria, mas se você tiver ali com um pouquinho de tempo, realmente a batata palha caseira é melhor. Gente, olha aqui que prato maravilhoso, a cremosidade desse arroz. Ai, que delícia, com a crocância da batata. Isso aqui fica perfeito. Vamos provar agora o resultado final. Não. Não. Essa receita, faltam palavras. E o ponto do arroz tá perfeito. Não tá aquela coisa toda grudada, grossa. O ponto certo é esse. Vocês viram que eu tiro aqui e ele sai molinho, leve. Por mais que a gente tenha feito ele com bastante creme de leite, você ainda pode finalizar aqui com um pouco de azeite, né, bacalhau. Ele tá leve, não tá pesado, por causa do caldo que a gente acrescentou no final. Ó, se você gostou dessa receita que eu entreguei aqui, uma receita impecável para você servir na sua Páscoa, já dá um like que me ajuda muito. Comenta aqui embaixo o que você achou, quais receitas mais que você quer ver aqui no canal e já se inscreve se você ainda não é um chefinho. Agora eu vou terminar de comer aqui o meu arroz maravilhoso e te vejo aqui até a próxima quinta-feira, às 7 horas.